Olá, gente, tudo bom? Espero que sim. Que todos nós possamos ser bem-vindos a esse momento de reflexão no nosso canal, no EOS. Não esqueça, se gostou, de dar o seu like, né? E divulgue o nosso trabalho. Nosso propósito é divulgar o Evangelho. Nós optamos no material desse rápido momento de reflexão, nós vamos estar sempre trazendo algum ponto para a reflexão das obras básicas. Então nós estaremos transitando entre as 5 obras da doutrina espírita, as 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e o livro A Gênese. Então, hoje nós separamos o Livro dos Espíritos, questão 371, intitulado Idiotismo e Loucura. Está no segundo livro, no capítulo 7 de O Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Por que nós escolhemos, a espiritualidade amiga, na verdade, escolheu esse tema? Nós estamos vivendo um momento em que está muito presente crianças nascendo com algum transtorno comportamental, transtorno psíquico. E esse capítulo aqui, essas perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos, vai verdadeiramente nos tirar as nossas dúvidas sobre essa questão. Rogamos então que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir através da espiritualidade amiga. Vamos lá. Na questão 371, Kardec pergunta: tem fundamento a opinião segundo a qual, era o termo que se usava na época, tá, gente? Os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior, como se as pessoas que nascem com problemas psiquiátricos, essa pessoa quer dizer que o espírito dela é inferior? Essa é a pergunta que Kardec fez. Como ele falou assim, tem fundamento essa opinião? Vamos ver a resposta que os espíritos deram a ele. Eles disseram não. Eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, que é o corpo. Da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Olha que interessante. Então, isso não é uma limitação da alma, é uma limitação do corpo. A alma não tem como se comunicar através de um corpo que está adoecido. E aí Kardec vem na questão 372. Qual é o objetivo da providência divina, ao criar seres infelizes como os cretinos e os idiotas? A resposta dos espíritos. Ele diz, olha, são espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Então é aquilo que o nosso Emmanuel fala. São espíritos que estão na terra, mas aprisionados ao corpo físico. Aprisionado ao ponto de não poderem se expressar pelo corpo físico que tem. Então, ele coloca que é uma punição. E punição por quê? Lembra da parábola dos talentos? Todo talento que me foi dado, ao qual eu não usei, ele me será tirado. Então, se nós não utilizamos os nossos talentos em benefício do nosso processo de evolução, e lembra que esse processo de evolução, ele passa indubitavelmente pelo movimento de convivência. Não tem como eu evoluir sozinha, trancado num quarto. Ou trancado em algum local sem contato com ninguém. Na verdade, a gente necessita desse período de isolamento para refletir, para meditar, mas a gente precisa se fortalecer e retornar para a convivência social, porque é na convivência social que nós vamos burilando a alma. E aí Kardec, então, respondeu a 372. Né? Ele disse que essa impossibilidade em questão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou até mesmo defeituosos. Então, são espíritos em punição. Aí Kardec veio na 372A. Então,
Não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades espirituais. Ele diz assim: nunca dissemos, resposta dos espíritos, que os órgãos não têm influência. Tem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades. Mas não produz as faculdades. O órgão, ele tem uma influência, mas não é ele que produz. Não, a matriz não está nele. Eu posso, por exemplo, ter um cérebro perfeito, mas se o espírito não desenvolveu a intelectualidade, ele não tem como colocar a intelectualidade. Então, em verdade, a matriz da inteligência está na alma. O corpo é um instrumento, mas não a matriz. A nascente não está nele. Que a inteligência é um atributo da alma. Entendeu o que eles responderam? Ele disse: tem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produz as faculdades. Eis aí a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, o que não impede de ser um bom músico. Então, o músico aí seria a alma e o corpo seria o instrumento, né? Vamos colocar aí o violino, por exemplo. E aí, para finalizar, ele faz a 373, que é fantástica. Ele diz assim: qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Então a pergunta: qual é o mérito dessa existência? Os espíritos responderam: é uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. Então, é uma expiação imposta. Então, esse espírito não participou no mundo espiritual. Não, eu quero ir nessa condição. Não. É uma expiação. Expiação é reparação imposta por aqueles que programam, em nome do nosso Senhor, todo o processo da reencarnação. Então, é aquilo que a gente sempre diz, meus irmãos, nós espírita, mais do que nós conhecemos a lei de causa e efeito. Temos a informação. Mas no nosso dia a dia, a gente parece que perde a consciência. Então, não há mal que eu faça que eu não venha a responder por esse mal que fez. Vamos parar aqui. Mas eu oriento para que você possa estudar o Livro dos Espíritos e mergulhar em lições grandiosas. Agradecemos, então, ao nosso Senhor Jesus por esse momento de reflexão e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso amigo, possa nos abençoar.